Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Eu sou o apresentador Danny Haifong. Hoje estou com o ex-oficial do Exército dos Estados Unidos, Stanislav Kropivnik, comentarista geopolítico, especialista do setor e muito mais. E aí, Stas? Tudo bem? Hey, Stas, how are you? Bom, excelente. Bem bom. Pretty good. All right. Certo. É sim, quer dizer, talvez. Maybe. Well, let's do this then, Stas. How about we begin with the Certo. Então vamos fazer o seguinte, Stas. Que tal a gente começar falando sobre a situação, que muda o tempo todo, da guerra contra o Irã? Podemos dividir o tempo entre a guerra no Irã e o conflito na Ucrânia. Pessoal, antes de começar, não esqueçam de deixar o like. Vamos lá. Durante a noite, o Irã informou que atingiu um navio cargueiro da Mediterranean Shipping Company, chamado Sarisca, no Golfo Pérsico. Agora o Iraque e os Estados Unidos estão dizendo que esse navio, na verdade, não foi atingido por um míssil de cruzeiro iraniano, como o Irã afirma, mas que sofreu falhas mecânicas internas. Mesmo assim, esse ataque foi uma retaliação ao bombardeio de sexta-feira contra um navio cargueiro que seguia para um porto iraniano. A cargo ship that was heading to Iranian port. Donald Trump says that he has been talking to Iran and his administration has talked to Iran. Donald Trump diz que tem conversado com o Irã, que o governo dele tem falado com o Irã todos os dias, mesmo com o Irã afirmando que cortou a comunicação. Enquanto isso, Israel, apesar da briga entre Trump e Netanyahu e de um suposto acordo para pausar e adiar a expansão dos ataques no Líbano, continua atacando o país. E o Irã disse que isso pode muito bem levar a uma retaliação. Então, Stas, ajuda a gente a entender o que você acha que está realmente acontecendo aqui. Qual é a importância da postura e da posição do Irã, já que ele continua mantendo a mesma linha nessa guerra? Maintain its stance in this war. We'll start with Netanyahu and Trump. Vamos começar com Netanyahu e Trump. É uma daquelas situações em que ele diz algo tipo: todo mundo te odeia Israel, e eu sou o único que está te mantendo fora da cadeia. Aí o Netanyahu dá um tapa na cara do Trump e fala: você é meu capacho. E é daí que a coisa segue. Eu adoro também aquele post do Trump, acho que não foi um tweet, foi na rede dele, em que ele diz algo como: eu impedi os israelenses de marcharem até Beirute. Como se eles pudessem. Sinceramente, os israelenses estão levando uma surra do Hezbollah todo santo dia. Então não, eles não vão marchar para Beirute. Eles podem explodir Beirute, sabe? Porque se os Estados Unidos não fornecessem para eles aquelas bombas de 900 quilos que eles usam para derrubar prédios inteiros, prédios de 10, 15 andares, e agora tem a seção 224 do projeto de lei das Forças Armadas que está para sair, e que na prática tornaria Israel parte do exército americano, pelo menos por motivos de compra e fornecimento. Eles poderiam simplesmente pedir o que quisessem, e o contribuinte americano é quem paga a conta. Já paga, na verdade, mas pelo menos hoje ainda existe um certo controle, porque passa pelo Departamento de Estado. Essa nova regra contornaria tudo isso. Acho que nesse ritmo eles poderiam até pedir um porta-aviões. Eles são feitos para isso, com o dinheiro do contribuinte. Por que não, né? O contribuinte americano é uma fonte de dinheiro sem fim. Dá para tirar o quanto quiser. Mas, falando do Oriente Médio, primeiro, para entender como essas negociações do Trump estão acontecendo, pensa lá atrás, quando você estava na primeira ou segunda série e tinha aquela menina de quem você gostava, mas não tinha coragem de falar com ela. Então você escrevia um bilhetinho e colocava assim: marca uma dessas caixinhas, você gosta de mim ou não gosta. Aí você entregava para a menina e ela marcava uma opção ou escrevia alguma coisa e devolvia o papel. Essas são as negociações dos Estados Unidos com o Irã, feitas por meio do Paquistão. O Paquistão é tipo aquela pessoa no meio, sabe? É assim que as negociações estão acontecendo agora. Não é cara a cara, é coisa de jardim de infância, literalmente. Eles basicamente ficam trocando listas de exigências uma depois da outra, com pouquíssima diferença entre uma e outra. A única coisa é que o Trump parece estar aumentando a aposta.
Mas, de novo, na semana passada, a gente viu o Trump no Truth Social publicando mais exigências malucas, como se tivesse derrotado o Irã e estivesse ditando as regras. E no final ele diz o bloqueio foi suspenso. Aí na manhã seguinte ele diz o bloqueio não foi suspenso. Stas, parece que estamos com alguns problemas de conexão. Você ainda tá aí comigo? De qualquer forma, o bloqueio realmente não foi suspenso. Ele continuou. O CENTCOM disse que o bloqueio seguiu em vigor. Mas Stas, acho que te perdi por um momento. Acho que você tá voltando. Pronto, voltou agora. Semirbeu. Você disse que o Trump tinha falado que o bloqueio foi suspenso. Eu acho que ele colocou isso em letras bem pequenas, no meio de uma postagem de 500 palavras no Truth Social. Mas pode continuar. E no dia seguinte o Hegseth fala, não, nada foi suspenso. Então você vê que a equipe do Trump não consegue se organizar. Em parte porque nunca se sabe quando o Trump vai, dar descarga, e depois, no meio da noite, vai até a geladeira pegar alguma coisa, um hambúrguer velho, umas batatinhas, e aí do nada vem uma ideia na cabeça dele para escrever alguma coisa nova. Em russo, tem uma expressão que, traduzindo, seria algo como a urina subiu para a cabeça. A verdade é que ninguém sabe o que vai sair dele no próximo post. E isso é complicado. É imprevisibilidade. E esse não é o tipo de coisa que você quer ver em líderes mundiais. Você não quer que eles sejam imprevisíveis. Mas olhando pelo lado iraniano, antes de tudo, isso aqui não é um cessar-fogo. Isso é um conflito de baixa intensidade. E os Estados Unidos estavam atacando a ilha Chatham e parece que estavam tentando enfraquecer o local para fazer alguma coisa. Eles atacam, depois recuam. E dizem, olha, não revidem. O Irã atacou uma base militar americana no Kuwait, aparentemente matou 4 ou 5 militares dos Estados Unidos, em resposta aos 4 oficiais navais iranianos que tinham sido mortos pelos americanos. É olho por olho. É um conflito de baixa intensidade. Não é um cessar-fogo. Mas pelo que se ouviu, o Irã declarou que saiu do acordo de não proliferação nuclear. E se os rumores estiverem certos, eles têm uma arma nuclear, pelo menos uma. Os Estados Unidos fizeram um ótimo trabalho em eliminar todo mundo que disse não às armas nucleares. E ao que tudo indica, o Irã acabou desenvolvendo uma. Talvez tenham conseguido ou comprado. Claro, isso é questionável. Eles podem ter comprado do Paquistão ou da Coreia do Norte, mas já tem pelo menos um artefato nuclear que vão exibir se essa pressão continuar. Tipo, detonar no deserto. E isso muda bastante a equação. Teve um memorando, uns 2 meses atrás, e a pergunta era, por que estamos atacando o Irã? Porque eles têm armas nucleares. Então por que não atacamos a Rússia? Porque eles também têm armas nucleares. Isso muda tudo quando a gente sai dos relatórios cheios de conversa fiada e encara a realidade. E falando de forma realista, a única maneira de o Irã se proteger é conseguir armas nucleares. E essa é a mensagem, a pior mensagem possível. É exatamente essa mensagem que Washington acabou transmitindo para todos os governos do mundo. Adquiram armas nucleares. Quer dizer, realmente, não tem outra solução quando o que você enfrenta é uma guerra sem fim, dia após dia, ano após ano. E é isso que o Irã tem enfrentado. Agora, Stas, o que me deixa confuso, ou talvez confunda muita gente, é que, por um lado, o Irã reage toda vez que os Estados Unidos fazem esses ataques limitados. No caso do navio cargueiro atingido na sexta-feira passada, o Irã respondeu contra a MSC, que eu acredito ser uma das maiores companhias de navegação ligadas tanto aos Estados Unidos quanto a Israel. E hoje, o Donald Trump apareceu no Truth Social e declarou o seguinte: se o Irã se render e admitir que a marinha deles acabou e está no fundo do mar, e que a força aérea deles já não existe mais,
repeated this. E veja bem, Stas, ele já repetiu essa declaração, esse post no Truth Social antes. E se todo o exército dele saísse de Teherã, largando as armas, com as mãos erguidas, dizendo eu me rendo, enquanto balançam a bandeira branca, o novo e decadente New York Times, o China Street Journal, também conhecido como Wall Street Journal, a corrompida e agora irrelevante CNN, e todos os outros membros da mídia de notícias falsas diriam que o Irã teve uma vitória brilhante e magistral sobre os Estados Unidos da América, mesmo que nem tenha chegado perto disso. Mas se a marinha do Irã agora está no fundo do mar, como é que eles estão disparando mísseis antinavio contra cargueiros? E como é que, toda vez que os Estados Unidos atacam, o Irã revida? Eu acredito que eles também pegaram alguns drones, MQ-1, MQ-9. Qual é a sua explicação? What's your how do you explain this? Well, Trump was stating that. Olha, o Trump disse que eles afundaram 11 navios iranianos. Aí 2 semanas depois já eram 157. Talvez estejam contando barcos a remo. Tipo, olha ali, tem uns barquinhos para alugar, vamos explodir. Pronto, mais 12 navios afundados. Eu não sei de onde ele tira esses números. Acho que ele inventa na hora, sabe? Pessoas com transtorno de personalidade narcisista tendem a fazer isso. Mentirosos patológicos também. Aliás, o problema do mentiroso patológico é que ele acredita nas próprias mentiras. Se você nunca conviveu com um, não sei se o Trump é, mas só estou dizendo. I don't know if Trump is. I'm just saying. When I was enlisted for the first. Quando eu servi, no meu primeiro ano e meio, o sargento que estava acima de mim era um mentiroso patológico. E esse cara inventava as coisas mais absurdas e não tinha como convencê-lo do contrário. Ele acreditava nas próprias mentiras. Mentirosos patológicos passam em qualquer teste de detecção de mentira, porque eles realmente acreditam no que dizem. É o que vier na cabeça. Afundei 157 navios deles. 157 navios. Agora, sobre a posição do Irã. O Irã nunca teve uma marinha de grande porte. Provavelmente tinha uns 11 navios de qualquer tamanho relevante. E o Irã também nunca teve uma força aérea importante. E boa parte da força aérea deles, ao que parece, aliás, ficou escondida no Paquistão. O Paquistão ofereceu bases para isso. Dito isso, o Irã buscou alternativas. O Irã entendeu que não tem como enfrentar os Estados Unidos em uma batalha naval, tonelada por tonelada de deslocamento, porque nunca vai conseguir construir uma marinha do mesmo tamanho. Simplesmente não tem essa capacidade. Também não seguiu o caminho da força aérea, pela mesma razão. Mas não precisou. Escolheu outras rotas tecnológicas. Hoje o Irã tem centenas de lanchas rápidas. São lanchas de 2 tripulantes. Sabe? Aquelas que os Estados Unidos adoram explodir no Caribe e agora também no Pacífico Leste, dizendo que é combate ao tráfico, sem nem verificar direito o que tem dentro. Só que nos barcos iranianos não tem droga. O que tem ali são mísseis antinavio de curto e agora de médio alcance. Então você coloca para fora essa frota de mosquitos, com 20, 30, 50 desses barcos, e todos eles armados com 4 mísseis antinavio. Aí você tem um problema sério. Sabe, o Trump quer trazer de volta o encouraçado. Mas é assim que encouraçados são afundados, por algo que custa menos do que um dos projéteis que eles disparam. É assim também que porta-aviões são afundados. E a gente já viu que a Marinha dos Estados Unidos, por mais que ainda seja a maior do mundo, está ultrapassada. Está tão ultrapassada que chega a ser até engraçado. Olha, a lei americana exige que o país mantenha 11 porta-aviões e seus respectivos grupos de escolta. Só que neste momento, eles conseguem colocar em operação apenas 3 ou 4 desses porta-aviões. Ela simplesmente não consegue fazer mais nada. O resto está todo no porto. Eles não conseguem se livrar desses navios porque a lei não permite. O Congresso, na sua sabedoria, decidiu assim. Mas também não conseguem dar manutenção neles. Não conseguem colocá-los no mar. Não tem pessoal suficiente. Não tem equipamento. Não tem dinheiro. E para que eles servem, afinal? Antigamente, quando um porta-aviões americano aparecia perto de um país de médio porte,
Esse país se sentia ameaçado, era bombardeado e por aí vai. Bom, acho que os Estados Unidos ainda poderiam fazer isso com algum país pequeno, de 5, 10 milhões de habitantes, algo assim. Mas não conseguem mais fazer isso com nenhuma potência regional. Mandaram 2 porta-aviões e veja só, nem contra os Houthis conseguiram. Os Houthis deram um chute nos Estados Unidos. The Houthis kicked the US Navy in the balls. Trump said, we won and walked away. Very smart Trump thing to have disse, done. nós vencemos e foi embora. Foi uma decisão muito inteligente, sair naquele momento. Mas veja, você mandou aqueles 2 porta-aviões para lidar com os iranianos. E o que eles fizeram? Ficaram dando grandes voltas no Oceano Índico, a cerca de 1.000 quilômetros da costa do Irã. Foi assim que conseguiram continuar vivos. O Lincoln chegou um pouco perto demais. O Lincoln foi cercado. Se chegou a ser atingido ou não, é discutível. Algumas fontes dizem que sim. Talvez a gente nunca saiba. Talvez só descubra bem mais tarde. Se alguém tirar umas fotos quando o navio chegar ao porto, a gente vai saber por aí. Mas o fato é que eles estavam dando grandes voltas no Oceano Índico para ficar bem longe de serem afundados. E isso significa que, como máquina de guerra, eles não serviam para nada. E estamos falando de um confronto com uma potência regional. A gente nem está falando, sabe, de algo do tamanho da Rússia ou da China que afundariam esses porta-aviões com mísseis hipersônicos. Quer dizer, olha só, um submarino russo aparece a 200 quilômetros de um porta-aviões americano. Boa sorte para tentar achar ele por ali. É muita água se você pensar num raio de 200 quilômetros. Ele surge a 200 quilômetros, dispara 3 ou 4 mísseis Zircon, mísseis hipersônicos. Eles chegam em 2 minutos, 3 no máximo. Não tem nada que pare isso, não existe nada naquele porta-aviões que consiga deter esses mísseis, a não ser o próprio porta-aviões. Bem-vindo à tecnologia moderna. Então é isso, é onde a gente está agora. Essa é a realidade com que a gente está lidando. Sim, ótimos pontos, Stas. E olha, talvez você possa ajudar a gente a entender melhor agora também. Tanto o Trump quanto o Netanyahu. O interessante é que muita gente do nosso público acredita que essa história da Axios foi totalmente um roteiro de Hollywood. E não é como se a gente não tivesse visto isso antes, né? A Axios, ou algum outro veículo de mídia, dizendo que o Netanyahu e o Trump, e antes deles o Biden também, tiveram alguns momentos parecidos, com conversas bem difíceis. E dessa vez, o Netanyahu, supostamente como você mencionou, ouviu do Trump algo como, você tá maluco? Todo mundo vai te odiar por isso. Israel já tá isolado. E mais uma vez, Israel acabou decidindo pelo menos adiar os ataques ampliados. Mas hoje, Israel está bombardeando o Líbano. Já mataram mais de 3.000 pessoas lá, talvez até mais, desde, se não me engano, dia 2 ou 3 de março, quando começou esse novo período da guerra. Tanto o Hezbollah quanto o Irã já disseram que vão aumentar os ataques contra Israel se essa ofensiva continuar, porque isso faz parte essencial do cessar-fogo, ou pelo menos do chamado cessar-fogo. Então é isso. Será que os Estados Unidos e Israel podem se dar ao luxo de ver as hostilidades escalarem do jeito que vão escalar, caso Israel continue esse ataque no Líbano? Parece que a economia mundial está por um fio. Muitos economistas dizem que temos só mais algumas semanas até que a bandeira vermelha da recessão comece a tremular. Bom, antes de tudo, os Estados Unidos já estão em recessão. Vamos ser realistas sobre isso. Eu acho que a bandeira vermelha de estamos sem combustível já começou a ser levantada. Não que você perceba isso olhando para os mercados. Quer falar de vício em COP1 e em ópio? Meu Deus. Eu costumava achar que o mercado era, sei lá, uns 50%, 60% fundamentos e o resto emoção. Agora parece 99% emoção. Não tem fundamento nenhum à vista. Porque se o mercado fosse baseado em fundamentos, estaria todo mundo em pânico agora. E em vez disso, o que a gente vê é o preço do petróleo caindo. Claro, sobe e desce, mas ainda assim fica abaixo de $100, chegando na casa dos 80. Sério mesmo?
Não é como se aquele petróleo que estava faltando no Oriente Médio tivesse simplesmente aparecido do nada, ou que, sabe, o bloqueio do bloqueio do bloqueio tivesse sido suspenso de repente. Nada mudou. Certo. O Reino Unido, se as projeções continuarem, se elas estiverem certas, e talvez demore um pouco mais porque eles estão comprando reservas americanas, as reservas britânicas acabam em 2 semanas. É isso. Os alemães e os franceses ficam sem no fim de junho, começo de julho. Então, 4 semanas. Quer dizer, é isso. E pelas leis da União Europeia, outros países do bloco que estiverem dispostos a pagar mais podem abocanhar suas reservas. Você não pode dar preferência. Então isso vai ser um problemão, obviamente. E como isso vai se desenrolar, ninguém faz ideia. Mas o mercado já devia estar em pânico agora. A gente nem começou a falar sobre o que vai acontecer quando chegar a colheita antecipada. Os preços dos alimentos vão disparar. E, aliás, dizem que este ano vai ter um super El Niño, que significa que vai haver... tudo bem, ele acontece mais no Pacífico, mas afeta o planeta inteiro. Então, os índices de calor, quer dizer, a sensação térmica, vão subir. Deve ser um verão muito quente, especialmente na Europa Ocidental. Então, sim, ar-condicionado, tudo isso. Vai ser complicado. Estamos falando de problemas enormes, enormes mesmo. Uma tempestade perfeita. E quanto ao Netanyahu, sabe, independentemente de o Trump ter feito ou não aquele papo de eu sou durão e vou mostrar quem manda, o resultado final foi que o Netanyahu deu um tapa de realidade no Trump. Netanyahu disse, vamos fazer o que for preciso. Pelo menos é o que ele acha. E isso só mostra que o Trump é incapaz de fazer qualquer coisa. Ele não tem poder nenhum. E nesse ponto, o governo dos Estados Unidos basicamente pertence a Israel. E isso é absolutamente óbvio. Quer dizer, olha o que fizeram com o Massi. Isso é uma interferência enorme. O Partido Republicano, nesse momento, deveria ter que se registrar como agente estrangeiro. Os democratas estão em mais de 80% e os republicanos estão quase 100% dominados. É ridículo além de qualquer limite. Daqui a 100 anos, os historiadores vão estar rindo muito do fato de um país do tamanho dos Estados Unidos ser controlado por outro estado. Um país com menos população do que Nova York, a cidade de Nova York, onde você mora. É absurdo, mas é o que está acontecendo. Yeah. Yeah, and Stas, Stas, mesmo que nada do que aconteceu naquela conversa por telefone fosse verdade, o fato é que alguém plantou uma história que parecia mostrar um tipo de desespero por parte dos Estados Unidos, como se fossem ameaças do Irã, um aviso iraniano, que teriam levado Donald Trump a pegar o telefone e dizer, por favor, não façam isso agora, mesmo que tenha sido dito de forma grosseira, ou talvez nada disso tenha acontecido de verdade. Mas, de qualquer forma, naquele momento, havia uma mensagem sendo passada ao público e ao mundo de que talvez Israel estivesse indo um pouco longe demais. Só que isso não muda o fato de que Israel continua atacando o Líbano neste exato momento. Então, será que estamos caminhando para o Irã realmente cumprir o que prometeu? Se você disser que foi um pouco longe demais, já te chamam de antissemita. Especialmente na Flórida, isso pode até te levar a ser preso. Você critica Israel, mesmo que só diga que foi um pouco longe demais. Sabe, Israel, eu chamo assim, foi o nome que comecei a usar. Israel é um crime de guerra disfarçado de país. É isso que eles são. É um crime de guerra contínuo, sem parar, entre estupros cometidos por cães, assassinato de crianças e por aí vai. Aí dizem, eles estão se escondendo atrás de civis. É? Então você vai lá e destrói 2, 3 prédios para tentar matar um cara, supostamente, né? Pelos próprios números do exército israelense, não é nem questão de padrão, é o que eles mesmos admitem. 83% das vítimas são civis. 83%. Imagina se fosse a Ucrânia.
Sabe, em todo o conflito ucraniano foram cerca de 15 mil civis mortos em 4 anos. E o jeito que a ONU divulga isso é como civis ucranianos. Mas na realidade a maioria desses civis são russos, do lado russo. E eles nem estão contando os russos da antiga Rússia antes do conflito. E não é pouca gente. Mas comparado com o quê? Uns 2 milhões de ucranianos mortos? Eu não vou dizer quantos russos, mas dá para ver que são mais ou menos 10, 12 ucranianos para cada russo. E quantos civis morreram? Aí você olha para a guerra de Israel, 83% segundo eles mesmos. Isso foi publicado nos próprios jornais deles. São estatísticas das forças de defesa de Israel. Quer dizer, isso é genocídio. Eu não sei de outra forma de dizer. Estão matando de 4 a 5 civis para cada combatente inimigo. E não me venham dizer que todos eles estão se escondendo atrás das famílias. Esse é o tipo de conversa que os Estados Unidos e o Ocidente espalharam sobre a rebelião no leste da Ucrânia. Era só uma rebelião. Os rebeldes estão atirando nas escolas com as crianças dentro. Isso é tão absurdo quanto aquilo era. Mas enfim, tem alguns pontos aqui. Existe um movimento dentro do judaísmo chamado Chabad, certo? O Chabad veio do sudoeste da Ucrânia, da região que hoje é o sudoeste da Ucrânia. Naquela época era o Império Russo. E ele é basicamente o braço religioso do sionismo. E tinha um rabino de Chabad, um desses grandes rabinos, sionista, que aparentemente disse ao Netanyahu, antes mesmo de ele entrar na política, quando ainda era jovem, que, primeiro, ele seria primeiro-ministro, e segundo, que seria o último líder terreno de Israel, porque ele entregaria a bandeira de Israel ao Messias, e então Deus viria e a grande Israel governaria sobre todos. A questão é, o quanto Netanyahu acredita nisso? Que esse rabino existiu, isso é documentado. Está registrado que ele conversava com Netanyahu com frequência, isso sempre aparece. A dúvida é, será que ele realmente acredita nisso? Porque junto com esses movimentos, existe a crença de que Israel precisa estar à beira da destruição, em guerra com todo mundo, para forçar Deus a intervir e eliminar todos por ele. E de novo, se você ouvir esses rabinos sionistas, e eles falam isso em inglês, dá para achar no YouTube, tem vários vídeos deles lá. Procura, digita a alma judaica. E esses rabinos sionistas explicam em detalhes que você, meu amigo, é só um macaco aprimorado, que só eles têm a alma completa, 5 partes da alma. Eles dizem, nós temos as 5, é onde Deus pode habitar na nossa alma. Você tem 3 partes, os animais têm 2. Então, basicamente, você seria um macaco um pouco mais evoluído. Quando alguém te enxerga desse jeito, se acredita nisso, como é que dá para negociar com uma pessoa assim? Para eles, você é só um macaco aprimorado. Sim. Não, pode continuar. Desculpa. Eu ia dizer o seguinte, eles olham para todo mundo ao redor como se fosse menos que humano, sabe, como se fossem animais. O chefe do corpo de capelães de Israel, não lembro o nome dele agora, esse rabino ficou conhecido por dizer que só é considerado estupro se a vítima for uma mulher judia. E ele está nesse cargo, não é como se tivesse sido demitido por isso. Pelo amor de Deus, já saiu que estavam usando cães para violentar prisioneiros palestinos. E não só, quer dizer, era isso que os nazistas faziam, a Gestapo fazia isso. Então como é que se para um Estado assim, só se ele for derrotado? Eles não têm freio, não têm marcha ré. E além disso, o Netanyahu, assim que o combate acabar, vai ter que encarar a Suprema Corte de Israel por acusações de corrupção. A esposa dele também, e o filho dele também. Bom, a esposa e o filho estão morando para Israel em Miami num apartamento de luxo. Desculpa, não é uma mansão. Eles têm alguns apartamentos em prédios altos por lá. Mas o ponto é que o Netanyahu não tem nenhum incentivo para parar com isso. E o Trump, olha, a última vez que presidentes americanos tiveram coragem, os 2 últimos que tiveram coragem, foram o Reagan e o Bush pai.
O Reagan simplesmente disse para os israelenses: caiam fora do Líbano. Get the hell out of Lebanon. What you're doing is genocide. Get the hell out of Lebanon. O que vocês estão fazendo é genocídio. Caiam fora do Líbano. Eles saíram do Líbano, entenderam o recado, porque o Reagan podia simplesmente cortar tudo. O papai Bush, ele cortou mesmo, parou a transferência de equipamentos e tudo mais para colocar eles na linha. E foi isso. A partir do Clinton, Bush filho, Obama, o primeiro Trump, o Biden, todos deram a eles tudo o que queriam. Mas pelo menos tiveram a esperteza, inclusive o primeiro Trump, na primeira administração, de não se meter no Irã. Já o Trump 2, por algum motivo, mental, chantagem, seja lá o que for, ele cedeu e agora a gente tem o que tem. Sabe, antes de a gente passar para a questão da Rússia, dá para dizer também que, especialmente nos últimos governos, talvez até em toda a história dos Estados Unidos, existe isso que você mencionou sobre Israel. Como é que se negocia com um Estado, se é que dá para chamar assim, que enxerga todo o resto como sub-humano, ou pelo menos todos aqueles contra quem faz guerra, genocídio e saque, como se fossem sub-humanos? Os Estados Unidos, do mesmo jeito, em tudo o que fazem, especialmente agora, contra o Irã e contra todos que eles colocam como alvo, veem essas pessoas da mesma forma. Como você disse, não existe de fato um cessar-fogo. Não há negociações reais com o Irã, em grande parte porque os Estados Unidos não consideram o Irã um parceiro em pé de igualdade, mesmo depois de já terem levado uma boa surra do Irã. Agora, Stas, eu queria te perguntar sobre a frente russa. Nos últimos dias, houve ataques massivos acontecendo em Kiev, especialmente nessa última semana. Nessa rodada mais recente de ataques, em que vários mísseis Zircon atingiram a cidade, há relatos na grande mídia ocidental de que 22 pessoas morreram. Um prédio chegou a desabar praticamente inteiro por causa da força desses ataques. Fala pra gente o que está acontecendo com a Rússia. Por que ela está escalando e intensificando esses bombardeios? Eles usaram o Rusnik na primeira onda. Por que estão fazendo isso agora? Por que a Rússia está agindo assim neste momento? E qual é exatamente a dimensão e a importância disso tudo? Bom, eu vou começar por aí. A Rússia devia ter feito isso há 2, talvez 3 anos. E a situação só piorou desde então. Olha, primeiro de tudo, o motivo pelo qual o Rusnik foi usado, ele não foi usado em Kiev. Foi usado em Bila Tserkva, que significa Igreja Branca, uma cidade que tinha uma igreja branca. Eu não sei se essa igreja ainda existe, mas foi daí que veio o nome da cidade. Pois bem, essa cidade tem uma base da Força Aérea, e embaixo dessa base, porque é uma base soviética, e as bases soviéticas, assim como as fábricas e tudo mais da época, foram construídas com muitos túneis subterrâneos para resistir a explosões nucleares e manter o comando e o controle funcionando. Havia pessoal da OTAN lá embaixo. E talvez ainda estejam lá, de forma permanente. Foi aí que o Rusnik foi usado. Vão atrás deles, onde quer que estejam escondidos, nos buracos em que se meteram. Vamos olhar o que os ucranianos estão fazendo. A gente sabe sobre Starobelsk. Eles assassinaram 21 crianças. Eram adolescentes, alguns acho que tinham uns 20 anos e estavam dormindo. Mais de 40 ficaram feridos. E eles atingiram um dormitório. Mas o fato é, eles mataram crianças. E não foi um míssil que saiu do curso. Foram 16 drones. E eles já tinham feito reconhecimento. Tinham sido vistos com drones de reconhecimento sobre aquela área meio-dia antes. Eles sabiam exatamente o que estavam atingindo. Claro que sabiam. É para isso que servem os drones. Você tem controle sobre o alvo. Tenho alguns amigos que acabaram de voltar de uma viagem para Zaporizhia. Eles estavam subindo e descendo pela estrada Rostov, Taganrog e Mariupol, que depois vai até Kherson, cidades que, claro, ainda não foram libertadas. E outro ramal disso desce para a Crimeia, vindo do norte. Então os ucranianos estão dizendo que estão atingindo tanques de combustível e caminhões de combustível russos em Zaporizhia.
E estão mesmo quando conseguem encontrá-los. Em parte é porque eles estão fazendo de tudo, jogando tudo o que têm, tentando qualquer coisa, para lançar ataques de contenção contra o exército russo, que está avançando em direção a Zaporizhia e prestes a tomar o controle da região por 3 frentes. Essa é a última grande fortificação. Depois disso, é uma marcha relativamente rápida até a cidade de Zaporizhia, o que seria um desastre de imagem. E o que eles têm feito, já que não há tantos caminhões militares, é começar a atingir caminhões civis de combustível e depois caminhões civis comuns. Civilian fuel trucks and then civilian trucks, and then they started what my buddies are both E aí eles começaram. Bom, meus amigos são os 2 ex-militares, ambos oficiais superiores aposentados, e viram o carro na frente deles explodir. Porque o que os ucranianos começaram a fazer, quer dizer, estamos falando de uma rodovia de 4 faixas, certo? O que eles começaram a fazer foi minerar a estrada à distância, simplesmente jogando minas na pista. E na maior parte, mais de 95% do tráfego é civil. Carros de civis com pessoas dentro, só dirigindo, acabam passando por cima dessas minas terrestres. Em média, a Ucrânia está matando entre 5 até 12 civis todos os dias. E agora, não estou falando dos grandes eventos, tipo, eu já expliquei para ele o que é a gamificação da guerra. Acho que sim, mas tenho certeza de que o público gostaria de uma lembrança. Ok, então no caso dos ucranianos, isso é outro conceito da OTAN, criado pela OTAN e repassado para a Ucrânia. Para os operadores de drones, isso é a gamificação da guerra. Eles ganham pontos pelas coisas que destroem. A prioridade máxima são os equipamentos militares caros. Depois vem o pessoal militar, depois equipamentos civis de alto valor, como máquinas de engenharia ou de telecomunicações. Se não tiver isso, vale caminhão civil. Se não tiver caminhão, vale carro civil. E se não tiver carro, pode ser até uma avó empurrando o carrinho do neto num passeio. É preciso matar alguma coisa. Eles ganham pontos por isso. E o que fazem com esses pontos? No fim do mês, as unidades somam tudo e trocam por equipamentos melhores, provisões melhores, bônus em dinheiro, brindes, o que for. Essa é a gamificação da guerra. Você pega o que ainda resta de humanidade nesses operadores de drones e arranca fora. Eles precisam matar alguma coisa. Então, se o drone está voando, a bateria está acabando e não tem nenhum alvo interessante por perto, bom, tem umas crianças brincando na caixa de areia, serve também. E é com esse tipo de gente que você está lidando. Gente que comete esse tipo de atrocidade. Então, sim, a raiva na Rússia só cresce e cresce e cresce. Se você perguntar para um russo comum, ele provavelmente vai te dizer: o que diabos é Kiev, se não uma cratera? Dito isso, um dos motivos pelos quais os ucranianos estão sendo atingidos por Kinjal e não, digamos, por Iskander, é que o Kinjal é supersônico. Os ucranianos costumam colocar seus sistemas antiaéreos dentro das cidades. E assim, de qualquer jeito, se eles interceptam um drone ou um míssil e ele cai e acerta alguma coisa, um prédio civil, por exemplo, eles gritam: atrocidades russas, atrocidades russas. Ou então, se os próprios mísseis interceptadores deles, porque o que sobe, a não ser que vá para o espaço, acaba caindo, caem em algum lugar da cidade, eles gritam de novo: ah, foi a Rússia! Crimes horríveis da Rússia contra a humanidade. Então, de um jeito ou de outro, eles sempre têm algo para gritar. E o motivo de usar mísseis hipersônicos é que não tem como interceptar. Eles estão atingindo principalmente, na verdade só estão atingindo, prédios do governo ligados aos serviços de inteligência e às forças armadas. Um dos prédios que eles acertaram, eu nem sei por que demoraram tanto para finalmente acertar. Essa era a minha pergunta. Foi bom que tenham atingido, mas a questão é por quê? Eles acertaram uma antiga fábrica de tratores no oeste da Ucrânia, que tem sido o principal campo de treinamento para todos nós, e já existe há bastante tempo. Aquilo devia ter sido um dos primeiros alvos a serem atingidos. Bom, pelo menos agora foi atingido e destruído. Mas olha, em 2026,
Isso devia ter sido feito lá em 2022 ou 2023. Muitos desses alvos deviam ter sido atacados naquela época, mas pelo menos agora estão sendo. Claro, os ucranianos, aparentemente. E claro que o Zelensky precisa fazer uma viagem para algum lugar o mais longe possível da Ucrânia, o que já virou algo normal. Ukraine as possible, which is normal. The moment Zelensky leaves, there's probably No momento em que o Zelensky vai embora, você sabe, provavelmente é porque ele recebeu alguma boa informação de que algo está vindo na direção dele. Ele passa a maior parte do tempo fora da Ucrânia, pedindo mais dinheiro. E só para entender, os ucranianos, neste ano e no ano passado, receberam cerca de 360 bilhões de dólares. 200 e poucos bilhões vieram da Europa, outros 150 bilhões vieram dos Estados Unidos. Aí está, essa é a situação. Então a coisa está se intensificando. E eu vou te dizer o que mais ajudou a intensificar isso: o fato de o Irã conseguir destruir cerca de 13 bases americanas. Todo mundo está de olho nisso. Na Rússia, as facções mais duras estão olhando e pensando: será que houve uma guerra nuclear? Não. Na verdade, o Trump não sabe o que fazer consigo mesmo. Por que diabos a gente não está fazendo isso com as bases da OTAN? E aí, quando você soma o fato de que Estônia, Letônia e Finlândia estão permitindo voos sobre seus territórios para atacar posições russas, se fizerem isso, nem dá para se chamar de neutros ou de simples apoiadores de um intermediário. Aí já são combatentes diretos. E segundo a inteligência estrangeira russa, a Letônia está no processo de entregar 5 bases para os ucranianos lançarem drones. Então a Letônia é sim participante ativa nesse conflito. E ainda estavam dizendo: a Rússia está atacando a gente com drones. Bom, não exatamente. O que a guerra eletrônica russa está fazendo é pegar os drones ucranianos que sobrevoam aquelas áreas em direção à Rússia, enganar o sistema deles com coordenadas falsas, virar esses drones e mandá-los de volta, direto para a Letônia ou para a Finlândia. A Finlândia acabou provando um pouco do próprio remédio. Na semana passada, Helsinki ficou praticamente fechada por quase meio-dia, enquanto drones ucranianos sobrevoavam a cidade e atingiam alvos dentro de Helsinki. Mas é isso. Os russos cometem atrocidades, estão nos atacando com drones ucranianos. Essa é a situação. E está piorando. Está piorando rápido. Quer dizer, de certa forma, aquelas pessoas na Rússia que estão se perguntando, como você disse, os linha dura, por que a Rússia não reage como o Irã reagiu? Até tem um ponto. Afinal, a Ucrânia está atacando dentro do território russo e não só isso. Está fazendo isso com equipamento dos Estados Unidos. Então, de várias maneiras, é material dos Estados Unidos e da OTAN sendo usado. E a inteligência deles, CIA, M6, bom, eu não sei, porque já ouvi gente dizendo que na verdade é o M6 que está orientando diretamente os ucranianos. Mas enfim, a gente sabe que a CIA está profundamente envolvida em toda a frente ucraniana. Eles têm treinado, orientado, dado apoio logístico desde o começo. Então, para mim, é tudo a mesma coisa. Mas e você? O que acha disso? Como você vê esse argumento, considerando que estamos falando da reação da Rússia a ataques dentro do próprio território? Ataques que mataram russos? Bom, as pessoas no leste da Ucrânia, ou melhor, o que era o leste da Ucrânia e agora é Rússia, são russas. Então não importa, sabe, onde elas estão sendo mortas. Civis estão sendo mortos. M6, Mossad, CIA, é tudo uma grande família ancestral bem unida. Na prática, não há diferença entre esses caras. Eles representam os interesses dos seus governos? O Mossad provavelmente sim. E é só até aí. E os europeus? A pressão é para atacar bases da OTAN. Fazer um exemplo da Estônia, ou da Lituânia, ou da Finlândia. Tipo, não mexam com a gente. Nós temos capacidade de apagar vocês da face da terra. E os europeus perderam isso, quer dizer, os europeus não russos. A Rússia é 42% da Europa. E se você incluir Belarus, fica ainda melhor.
Então, os outros 55% do subcontinente europeu da Eurásia parecem ter esquecido que é uma guerra. Eles gostam de falar sobre isso, gostam de bater os tambores, gostam de se armar, mas as pessoas que fazem isso, nenhuma delas tem algo em jogo de verdade. E muitos têm dupla cidadania. Quando a coisa apertar de verdade, vão dar o fora, pegar um voo para os Estados Unidos ou para o Reino Unido. Então, neste ponto, estamos lidando com... Quer dizer, antes de tudo, estamos lidando com idiotas endogâmicos. Essa é a liderança da União Europeia. Olha com quem estamos lidando. Pura estupidez. O problema da maioria dos sistemas democráticos é que dizem que o ouro vai subir. Não, o ouro afunda. O que boia é porcaria. E o triste é que é justamente essa porcaria que está flutuando lá no topo. E é assim que a União Europeia está sendo conduzida. Você tem algumas das pessoas mais burras, mais idiotas e imbecis do mundo nos cargos mais altos da chamada EUSSR. Eles pegaram tudo que havia de pior na antiga União Soviética e nada do que havia de bom. E olha, tinha muita coisa boa também, não me entenda mal. Mas eles ignoraram tudo isso, só ficaram com o pior e aprenderam muito bem o que é o pior. E não vamos esquecer, são as elites de Epstein. Essas mesmas elites. Gente que literalmente seria capaz de devorar os próprios filhos, sacrifícios humanos e tudo mais. E se apenas 10% do que as testemunhas disseram for verdade, essas pessoas são satanistas absolutos. Então, como é que você lida com gente assim? And then you said the E aí você disse que não se deve aproveitar nada do que havia de melhor na União Soviética. Mas tanto os Estados Unidos quanto a Europa estão neste momento em um colapso industrial completo. E o melhor da União Soviética era justamente o fato de que boa parte da indústria, da capacidade industrial, científica e tecnológica que a Rússia moderna demonstra hoje, todas essas raízes e fundamentos vêm exatamente da União Soviética. Então, Stas, me ajuda a entender essa contradição. Ou talvez seja uma contradição impossível de resolver, porque em toda a grande mídia ocidental agora, as reportagens sobre o conflito na Ucrânia, mesmo com esses ataques massivos a Kiev, dizem que a Ucrânia está vencendo no campo de batalha. E, na verdade, alguns argumentam que esses ataques estão acontecendo porque a Rússia estaria tentando enganar as pessoas, fazendo parecer que ainda tem alguma capacidade de projetar força. So, quis marred step no stamp governement. Force when in fact it is losing on the battlefield. Now we've seen this duality here where A gente tem visto essa dualidade. Há anos a Rússia vem sendo retratada como perdendo no campo de batalha. O Irã, desde 28 de fevereiro, vem sendo apresentado pelo governo Trump como completamente derrotado. Mesmo assim, os dois conflitos continuam. E as chamadas superpotências, o Ocidente coletivo, os Estados Unidos, Israel, essas forças tidas como invencíveis não conseguem chegar a nenhum tipo de desfecho nessas guerras. Na verdade, o que elas fazem é continuar repetindo as mesmas narrativas. Enquanto isso, do outro lado, Rússia e Irã afirmam que, na verdade, são eles que estão avançando no campo de batalha e, em alguns casos, vencendo a guerra. Então, como é que a gente explica isso? Se a situação fosse realmente tão ruim para a Rússia, como dizem que é para o Irã, por que nenhum dos dois foi forçado a se render, como a gente ouve o tempo todo? Sim, a Ucrânia está avançando estrategicamente para trás. É um avanço estratégico em direção a Kiev. Eles estão atraindo a Rússia para dentro, um batalhão destruído de cada vez. Fora de Zaporíjia, onde estão jogando tudo o que tem, até a pia da cozinha, eu digo o seguinte: a Ucrânia é muito melhor em avanços rápidos do que a Rússia, mas eles não conseguem mantê-los. E o motivo de serem melhores é que eles não ligam para quantas baixas sofrem. Jogam gente fora o tempo todo. Sabe, eu lembro de ter lido uma entrevista com um desses caras que foi recrutado à força e conseguiu se render. Na verdade, é bem difícil se render, especialmente no meio do combate, ainda mais quando seu próprio lado pode te atingir com um drone no momento em que te veem tentando se render. Podem até atirar em você pelas costas. E o que ele contou, sabe, a experiência dele, o cara tinha uns 40 e poucos anos.
The guy was like 40 something. And he was dumb enough. He got a E ele notice foi from burro someone bastante, to go to the recebeu medical um center aviso. for a checkup E because foi he burro had a bastante para ir ao medical centro condition. médico fazer um He wasn't check-up fit porque for tinha um duty. problema de Like, saúde e well, sabia que não estava em come condições on, de there servir. was no medical condition. Ele disse algo tipo, bom, sabe, primeiro nem teve exame médico. Todo mundo foi colocado num ônibus, levado para uma estação de triagem. Lá separaram o pessoal, os de 30, 35 anos ou menos que estavam saudáveis, os de 35 para cima, onde a saúde já não importava tanto, e os de 20 e poucos anos que não estavam saudáveis, esses foram todos para o grupo B. Aí vem o grupo A, as brigadas de infantaria de assalto, os Azov, os Tornado e outros. Eles pegam esses caras, esses aí vão receber algum treinamento, vão ter um equipamento decente e tudo mais, porque são considerados material valioso. Eles não são simplesmente descartados. They're not just thrown away. Everybody else goes into suicide squads. Todo o resto vai para esquadrões suicidas. Eles têm uma de duas missões. Ou a infantaria mecanizada avança, abre caminho, e depois eles são deixados para segurar a posição. E estão desnutridos. Quer dizer, algumas das fotos que chegam, esses prisioneiros de guerra parecem ter saído de um campo de concentração. Eles estão sendo levados para os campos de prisioneiros para poderem engordar de novo. São esqueletos andando. Não comem direito há semanas. Alguns estão revirando o que encontram para tentar sobreviver. Ou então vão para um ataque de tudo ou nada. Eu tenho um amigo que estava nas forças que entraram em Kharkov. Eles entram na região de Kharkov, tomam o terreno mais alto, cavam trincheiras para forçar os ucranianos a atacarem. E ele me disse que na frente das posições de combate deles, havia um campo vazio de 2 quilômetros. Sabe, isso aqui já foi o campo de uma fazenda, lá atrás no tempo. O que os ucranianos faziam era deixar a infantaria no final e esses caras saíam correndo pelo campo. O que eles tentavam fazer quando podiam era lançar 2, 3 até 4 ondas de infantaria suicida para tentar enfraquecer as posições russas. Aí sim traziam a infantaria mecanizada, bem treinada, para tentar romper a linha. É como, sabe, quando eu conversava com ele, pelo jeito que ele descrevia os movimentos, dava para ver que eles não tinham treinamento nenhum. Só caras tirados das ruas. Um grande vamos lá, e saíam correndo por um campo de 2 quilômetros de largura. Sabe, no combate de infantaria moderno, especialmente se eu estiver na defensiva e tiver apoio de artilharia, de morteiros, de lançadores de granada, que são as nossas metralhadoras pesadas, se eu conseguir te ver a 300, 400 metros, você não vai chegar até aqui. A distância média em que o combate começa, desde a Segunda Guerra Mundial, é de 50 metros ou menos. O trabalho da infantaria é se infiltrar até esses 50 metros e iniciar o combate. É isso que a gente chama de combate aproximado. 50 metros ou menos. Se eu te vejo a 300, você não vai chegar a 50. Tô te dizendo bem direto. Esses caras estão começando a 2 quilômetros. Ele disse que a gente quase nunca chegou a atirar neles. A artilharia acabava com eles no meio do caminho. Sabe, vai sobrar só carne para os ratos, para os cachorros, para os corvos e para os porcos. É isso. Aí eles trazem o próximo grupo, e depois o outro, e mais outro. E continuam fazendo isso porque não estão nem aí para quantas pessoas perdem. É esse o conceito com que a gente está lidando. O que eles se importam em primeiro lugar é com a imagem. Se conseguem uma foto em alguma cidade que eles, entre aspas, libertam e que vão perder 1 ou 2 dias depois, tanto faz. O importante é ter a foto para mostrar na imprensa ocidental. Aí dizem que a Ucrânia está avançando em todas as frentes, mas na verdade está recuando em quase todo lugar, menos em Zaporozhye. E lá está desperdiçando soldados como se nada fosse. Essa é a realidade. Konstantinovka está prestes a cair. 70% está nas mãos dos russos. Tem um grande grupo de ucranianos cercado bem no meio da parte sul, e as forças russas estão fechando o terço norte por 2 lados, pelo norte e pelo sul. E Konstantinovka é uma cidade bem importante. Eles colocaram muitos recursos para tentar mantê-la.
E como dá para ver pelo que aconteceu em Artyomovsk e em Krasnoyarsk, sempre que essas cidades grandes estão prestes a cair, começa aquela história de os russos estão sem dinheiro, os russos isso, os russos aquilo. Aí vem toda aquela frente de jornalismo ocidental de distração, tentando fazer o público olhar para outro lado, tipo, olha o passarinho, olha para lá, não olha para cá, para que ninguém perceba o que realmente está acontecendo. To keep people from noticing what's really going on. Yeah, well, in the last 5 or so minutes that we have, Stas, Certo. maybe you can, Bom, nesses give últimos a 5 minutos que a gente final tem, word Stas, on talvez the, você possa deixar uma palavra whether final you believe sobre se that, acredita we are que estamos entering a entrando period in numa which, fase da guerra no Irã, Iran parecida com o war que that's aconteceu com a similar Rússia. to, Porque what's parece que no happening, caso da with Rússia, o que Russia, aconteceu foi o that, seguinte: it seems like eles with não Russia, what conseguiram happened derrotar a is, Rússia no they campo de couldn't batalha. defeat Russia on the Queriam que battlefield. fosse They algo wanted muito it to be really rápido. fast. So they always Então think, sempre oh, diziam: Russia's not a advancing Rússia fast não enough, está they're avançando you rápido know, bastante. it's Não not, está it can't avançando take as ali, much não to take consegue tomar territory território fast, all of this rápido. stuff, despite the Todas fact that essas it was coisas. never really Russia's Apesar de nunca ter goal. sido realmente But esse o now, objetivo da Rússia. it's Agora the são os Estados United States Unidos and e a NATO, which OTAN que have basicamente essentially deixaram de lado aquele conceded sonho que this tinham de dream fazer a they Rússia had to colapsar crush logo no Russia within the comecinho, first lá em threat. So 2022, e desde então continuam na mesma direção, and have just mandando been, ever ucranianos para since, morrer going the e same esperando que dessa direction, vez o resultado seja send diferente. Ukrainians out there to die and hoping that there's a different result. Do we see a similar situation happening with Iran? Because A gente vê uma situação parecida now acontecendo Marco com o Rubio is Irã, saying 30, porque o 60, Trump 90 diz, e agora o Marco days Rubio também está of dizendo, negotiations que podem acontecer with 30, Iran 60, taking até place. 90 Who dias knows ou if there'll mais de ever be negociações com o any Irã. kind of agreement. E quem sabe se algum dia vai Sachs haver has algum been on tipo this de show, has acordo. said over and over O again Jeffrey that there Sachs, doesn't que need já to be esteve any aqui kind no of written programa, agreement, tem but repetido certainly, várias Stas, vezes there has que to não be precisa haver nenhum change tipo de acordo that por has to escrito. occur Mas if claro, this war is Stas, to alguma actually mudança precisa come to an acontecer end. se essa guerra Do you realmente see for this chegar ao fim. becoming a very Você acha que isso vai virar uma guerra longa, de baixa intensidade? Ou estamos prestes a ver mudanças enormes, que talvez nem estejam sob o controle dos Estados Unidos e de Israel por causa das consequências dessa guerra? From the consequences of their war? It's hard to tell. It all depends. We'll figure this out. Difícil dizer. A gente vai entender melhor isso nos próximos dias. Porque primeiro, se o Irã detonar uma bomba nuclear em algum deserto, só para mostrar poder, aí muda tudo. É como se você pegasse o tabuleiro de damas e virasse a mesa inteira. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte: para os Estados Unidos, tanto faz se isso continuar se arrastando em baixa intensidade por tempo indefinido. Mas se o Irã começar a atacar Israel, aí a situação muda. O problema é que bloqueio é bloqueio, e o petróleo não chega. O gás do Catar acabou pelos próximos 5, 7 anos. Então, goste ou não, a Europa está em apuros, e os Estados Unidos também, embora não tanto quanto a Europa. Mas os Estados Unidos são importadores líquidos de combustíveis fósseis, não importa o que o Trump diga. E as reservas americanas vão acabar. Isso é inevitável. As reservas europeias também vão acabar. E, aliás, a maior parte da reserva estratégica americana está sendo vendida para a Europa. É isso mesmo. Vocês achavam que o dinheiro dos seus impostos comprou essas reservas para garantir a segurança de vocês? Pois é, pensem 2 vezes. Não, 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 não. O seu presidente nem deveria estar pensando nisso. Os donos do mundo já decidiram para quem vão vender. E com certeza não vai ser para vocês, para baixar o preço da gasolina. Vocês não são importantes o bastante. Essa é a dura realidade para todos nós. Então, o que eles vão fazer com isso? Eu não sei. A pressão está aí. O mercado de commodities vai explodir. Mesmo que agora estejam em total negação. Tudo está indo na mesma direção. Nada mudou. Nada mudou para melhor, pelo menos. Então o Trump vai ter que lidar com isso, goste ou não. Esses aumentos temporários de preço não são temporários. A comida ainda não disparou, mas vai. E aí o que o Trump vai fazer quando começar a temporada de viagens com os americanos prontos para pegar a estrada? Pois é, vai doer no bolso na hora de abastecer. Tentar sair de férias sem conseguir pagar o combustível. O que dá para fazer? Vai ter muita gente irritada, muita gente mesmo. O pessoal gosta de fazer churrasco. People like to barbecue when the meat going up in price
Quando a carne começa a subir de preço, o dobro ou uma vez e meia mais cara, o churrasco fica bem menor. E isso vira uma irritação constante, que vai ficar lembrando o americano comum o tempo todo. E nem tô falando das pessoas que já nem conseguem mais comprar carne, sabe? Que passaram do bife pro hambúrguer e depois pro macarrão com molho pronto, ou até sem o hambúrguer. Isso é algo que vai continuar ali. E depois, o que vem? A comemoração dos 250 anos dos Estados Unidos. E sinceramente, eu nem sei o que está acontecendo com isso. Parece que chamaram o Vanilla Ice para ser a grande atração. Ah, e o Milli Vanilli também, aqueles dois caras gêmeos que faziam aquela música. Oh, Milli. Milli Vanilli, sério mesmo? Milli Vanilli, esses caras estão na programação. Quer dizer, fala sério, estrelas decadentes dos anos 80 e começo dos 90. Meu Deus, cara. Não dava para achar ninguém melhor dessas 2 décadas. Isso vai ser constrangedor. Ah, peraí, esqueci. Isso vai fazer todos os americanos esquecerem de tudo. O UFC no gramado da Casa Branca. Eu nem chamo mais de Casa Branca, porque com o Obama era Cabana Branca. Com o Trump vai ser o trailer branco. Quer dizer, pobreza total aqui. Você vai ter uma luta de wrestling no gramado da Casa Branca. Jesus, isso é um circo. É literalmente um maldito circo. Me diz que respeito você pode imaginar, sabe, comparado com o Palácio de Buckingham. Can you imagine, Buckingham Palace? Hey, let's have a wrestling match, or maybe we'll. Ei, vamos fazer uma luta livre? Ou talvez a gente saia correndo atrás de porcos na lama, sabe? Ali no gramado da frente. Isso já resolveria. Ou então, sei lá, na Praça Vermelha, ou em frente à Torre Eiffel. Ah, deixa pra lá, a Torre Eiffel tem um mercado cigano embaixo. Mas olha, em qualquer país que se preze, dá pra imaginar uma coisa dessas? É completamente insano. Desculpa o palavreado, já tá tarde, eu tô um pouco menos controlado com as palavras. Mas sabe, isso não é uma piada, só que uma piada da vida real. Eles vão fazer um negócio absurdo. Você viu o tamanho do palco que estão construindo? Ridículo. É absurdo. É engraçado. Já que é assim, podiam chamar logo os lutadores, né? Aqueles de luta encenada. Talvez até fazer uma luta na lama lá também. Ou uma corrida atrás de porcos. Isso é uma loucura. Isso pega a Casa Branca, o trailer branco, e simplesmente joga a qualidade e o respeito no chão. Quer dizer, os pais fundadores dos Estados Unidos devem estar se revirando nos túmulos, de um lado para o outro. Eu me surpreendo que a gente ainda não esteja ouvindo o chão tremer em vários desses cemitérios a essa altura. Não dá para inventar uma coisa dessas. Isso é, literalmente, pão e circo. Bom, pelo menos o circo. Do pão eu já não tenho tanta certeza. É isso que você está vendo, os Estados Unidos de hoje. Aí tá, meu amigo. Tenha respeito por nós. Certo. E um Delaware Water Tatsuks. Você não consegue imaginar isso. Sabe o que vem agora? Assim, Você consegue imaginar 5 anos atrás se alguém dissesse pra você, daqui a 5 anos vai acontecer isso e aquilo? Você ia responder, cara, para com as drogas, isso tá fritando o seu cérebro. Mas olha só, aqui estamos. olha, eu acho que isso mostra bem a falta de popularidade do Trump. A grande celebração dele nos Estados Unidos não está sendo abraçada por ninguém da indústria do entretenimento. O que é curioso, considerando de onde ele veio, justamente desse meio. Então, pra gente, tá parecendo uma bagunça. Vanilla Ice, meu amigo. Gelo, baby. Eu vi ele num bar, tipo uns 20 anos atrás. Já tava com uma aparência bem acabada naquela época. Todo mundo falava, sério? Você trouxe o Vanilla Ice, então a gente vai pro próximo bar. Tá ruim. Mas Stas, vamos encerrar por aqui. Acho que é um bom ponto para terminar. Pessoal, não esqueçam de deixar o like antes de sair. Isso ajuda o programa a subir no algoritmo do YouTube. Amanhã eu volto com o nosso amigo Mohamed Morandi, à 1 da tarde, horário do leste, no dia 3 de junho. Então não percam. O
canal do Stanislav Krupivnik está na descrição do vídeo aqui embaixo, então se inscrevam lá e acompanhem o trabalho dele também. Stas, quer deixar alguma palavra para o público antes da gente encerrar? Stas, any words to the audience before we head out? Oh, God bless everyone. Deus abençoe todo mundo e olha, espero estar aqui na próxima semana. Hope we'll be here next week. Yeah, the world is in that kind of situation. O mundo está nesse tipo de situação em que os estertores de um império são caóticos e extremamente perigosos. Mas mesmo assim, a gente continua. Pessoal, não esquece de curtir o vídeo antes de sair. Todos os links para apoiar o canal estão na descrição. Patreon, Substack e muito mais. O canal do Stas no YouTube também tá lá, então apoiem ele. A gente se vê amanhã, 13h, horário do leste, no dia 3 de junho, com Mohamed Morandi. Tchau, tchau. June 3rd with Mohamed Morandi. Bye bye. Saúde, saúde.